Olá, meus filhos. Se você pode pensar uma coisa, se pode pensar uma coisinha. Essa animação, se você pensa que essa animação é uma coisa antiga, ou outra pessoa teve essa ideia, me falem que eu vou pensar, vou essa pessoa pensar copiando. Copiando, que isso? Que isso? Que só eu pensei, só eu pensei nesse negócio de deuses fazendo uma aventura. Fosse pra falar a história, se fosse pra falar do que é a história do mundo, se fosse pra falar como seria essa história, a história seria meio assim, né? Deuses ficaram o tempo todo nessas cadeiras, cada um ficou no céu. 4 deuses ficaram no céu, os 5 estavam no reino infernal, governando aquele inferno. Os 6 estavam no seu outro mundo, fazendo quase nada. Aí, anjos que estavam cuidando, pra pensar, aí os anjos que estavam cuidando de um planeta, que é a Terra, cuidando da Terra, para no dia que o planeta fosse explodir, exterminar toda a vida, no dia do fim do planeta, esses anjos, tem mais vários anjos que fazem isso, que cuida do fim do planeta, daqui saem pro seu lugar de cuidar do planeta, para você uma aventura na Terra, anjos se divertindo. Que aí, essa é a palavra. Mas o principal era os deuses. Vamos botar os anjos para mostrar que os anjos devem subir fortes. Tinha anjos também, para mostrar que tinha anjos que também estavam entusiasmados. Eles botaram esse sentimento de tédio. Eles botaram isso para saberem que o negócio que estavam fazendo era meio chatinho, né? Porque ficaram um tempo muito grande lá. Até chegar no ano na Terra, que é um 6, aí vem um velo, vem outro velo, aí vem outro velo, que é um 6, um velo, outro velo e outro velo. Aí tem o 6 novo, aí outro velo, aí um velo, aí bota um. Esse é o ano. E os anjos foram pra Terra. Porque a Terra mesmo foi exterminada. Mas o ano estava tão avançado que faz. Mas se pra pensar, todos os episódios que mostram os anjos, eles estão com a cor dos anjos, né? Estão meio escuros. É um tom de tinta mais escuro, né? Nossa, aqui tão parecido com os humanos, né? Aqui é pegar palito e mudar para palito e pensar um tom de pele. Não mais escuro, da palito agora tá com o tom de pele. Aí também tava perdendo, né? Como vai ser o estilo da animação. A história também. Então que você vê episódio 1, depois episódio 5, aqui é chegar no 10. A animação não é tão bonita, né? Porque tá perdendo. É por isso que tem episódios que eu falo, aprendendo desenhar, aprendendo a fazer uma história. Porque tá perdendo. Então, todos os episódios que tem os anjos, eles fazendo sua aventura. Os humanos que são os militares, já são esquisitos, esses caras. Que tentando atacar esses caras. Atacar esse gente tá comendo carne, também tá comendo carne humana. Comendo carne humana ainda, né? Esse gente tá comendo carne humana. Mas fome no sentido. Um ataque os anjos. Exceto o episódio 1 e 6. Mesmo tendo letras para falar o que estou falando ali. Não tendo isso, tem uma fala ali. Tem fala naquele episódio.
E é um dos deuses, que seria o 5, reclamando porque os anjos não estão fazendo seu trabalho. Estão se aventurando. Estão fazendo coisas que não é pra fazer. E os deuses que não fizeram esse anjo, não fizeram esses anjos, se for o outro, olharem e falarem, desse mano. Esses anjos também estavam com as almas dos deuses, porque eles falam, as almas leves, de um peso que os anjos conseguem pegar, e ele consegue ficar no planeta, sem afundar. Então, dos episódios esse negócio, é algo que as armas estavam no jeito que os anjos conseguem pegar, né? Porque as armas são tão pesadas que nem um anjo consegue pegar. E os anjos têm umas armas muito pesadas, que nem os aliens conseguem pegar. Tá tendo diferença. Tipo, os anjos têm um peso de armas, tem armas pesadas que os aliens não conseguem pegar. E pros anjos, as armas dos deuses, eles não conseguem pegar. Mas consegue deixar leve. Então ele foi um nível de leve que só os anjos conseguiram levantar. E os humanos não. Então todos os episódios é isso. Os anjos se divertindo, curtindo a terra, fazendo aquele amorzinho gostoso, fazendo amor com as humanas. Aí chegar no episódio que esse deus, que um dos deuses ficou com muita raiva. Aí perceber que estava errado e deixar os anjos curtirem coisas. Não é para de reproduzir, saindo para reina para os anjos têm que se reproduzir com eles mesmos. Se o anjo reproduzir com um alien, aí sim é proibido. Então, o simples é mandar vários anjos pro planeta onde está esse anjo, escondidos, e exterminar toda a família desse cara. Só exterminar toda a família da mulher. Levar a criança. Levar a criança, porque essa criança tem DNA angelical. Essa criança tem DNA angelical. Porque DNA de anjo, né? Porque é mais difícil uma criança nascer. Se a criança nascer com poderes dos deuses, ou de um anjo, né? É mais difícil. Então, como eu falei, é uma coisa nova. Essa coisa já apareceu. Trabalho que eu já falei sobre esse negócio que os anjos não deixam. Os anjos e os deuses não deixam um anjo mandar ver em um alien. Ele tem um filho. Porque os anjos não têm algo genital. Nem os deuses, né? Porque pode parecer de sexo, né? Mas pode bater sexo. Ele pode bater um sexo masculino e feminino. Então, um anjo pode virar uma mulher e dar uma quicada num alien macho. Um anjo pode virar um homem e mandar ver numa alien feminina. Tem todos os tipos. E se mudar sexo, ele pode matar sexo feminino, ele pode engravidar. O difícil é que só nascer com poderes da mãe anjo, né? Tem episódios com os anjos, são episódios com os anjos se aventurando, porque tá entediado, não queria mais ficar olhando o planeta. Mas uma cena que tem esse Deus, ficou com raiva. Esse Deus aparece, luta com esses caras, dá um rasante e divide a cabeça de tudo de um em dois. E esses seres não existem mais. Eles foram extintos. Brincadeira, só aqueles ali que não estão mais vivos. Aqueles não estão mais vivos e nasceram outros anjos. Cada anjo, que um anjo perde a vida, não está mais vivo, vai aparecer outro. Vai aparecer outro, vai nascer outro. Aí os deuses, que são os três, aparecem, porque o 4 ainda estava em um lugar, fazendo essas coisinhas. Os 5 também não apareceram. Rapaz, os 3 desceram pra terra, pegaram a porrada no seu irmão, matou os anjos, né? Não era pra matar. E o 4 ficou no céu. E o 5 foi a porrada.
os 6 ainda estavam no lugar. Aí foi uma porrada. Mas por tanto tempo, eles ficaram na Terra. Os anjos fizeram uma coisa, esses deuses fizeram a mesma coisa. Aí os deuses pensaram, vamos se divertir. Vamos ter coisa aqui na Terra. Então agora virou a aventura dos deuses. Aí sim virou a aventura, aí virou deuses se divertindo. Aí sim virou deuses se divertindo. Mesmo não tendo nenhuma fala, foi aquelas falas que eu botei agora, um pouquinho, né, pra eu pensar como fazer isso. Porque eu não sei ler, agora eu não consigo ler, é foda, não consigo ler, então, mas demorou um pouquinho, mas consegui fazer um jeito que dá pra botar. Bem não saber ler, tá sendo um jeitinho pra botar ali. Aí os deuses precisam se divertir. E esse vídeo é esse. Vídeo é esse. Mas cada episódio mostra um anjo para o seu trabalho. Tipo, mostra anjos levando uma caixa com várias coisinhas dentro, umas colezinhas, né? Umas cores aí dentro. Um caminhão pode ter o nome da fábrica. Pode ter uma propaganda. No meio do espaço pode ter um negocinho ali falando uma propaganda que pode fazer uma propaganda da fábrica. Porque também tem planetas. Tem planetas que os anjos fizeram seus hotéis para se divertir, curtir o hotel. Tem esse também no mundo da animação. Então esse Deus fez quase tudo. Os anjos fazerem quase tudo. Então você vai pensar, tipo, um Deus aparece, começa a fazer vários hotéis, uma fábrica, faz vários itens para você comprar, para quem faz são os anjos, não é? Então é isso. Os anjos fazem. E o anjo da moto, né? Que cuida da moto e de tudo, de seres. Cuida da moto e de tudo. Planetas, galáxias e sóis. Vamos cuidar do universo. É muito mais esquisito, né? O universo é sempre destruído, tá? Mas Deus voltam lá no tempo. Bom, como eu falei, que quando de voltar no tempo não funciona. Os deuses tem uns anjos que cuidam do tempo. Os anjos mostram que é o tempo, o dia que tá aquele tempo ali, que vai acontecer o fim daquele planeta. Aí ele fala pros pros anjos qual é o dia que vai acontecer. E é uma linha. Tomando uma linha. Seria uma linha infinita. Seria uma linha infinita. Ali é a linha infinita, que é a linha do tempo ser destruída. Porque a linha do tempo também são destruídas. Tipo, aquela realidade que tá naquela linha é destruída. E assim, a primeira coisa que os deuses fizeram foi sobre a linha do tempo. Eles fizeram a linha do tempo. Aí sim, quando eles entraram na linha do tempo, aí lá dentro da linha do tempo, eles fizeram os 4 universos. Os 4 universos e os 5. Depois de fazer a linha do tempo. Que é para ter o tempo das coisas acontecerem. Que é usar envelhecer. Os caras envelhecem, não estão mais vivos, perdem a vida, envelhecimento, ou tempo, né? Que pode ser umas guerras. Então, é isso. Que os anjos fazem. Então, são 2. Tem episódio que mostra, né? Tem episódio que mostrou. Tem episódio que mostra esse anjo que cuida do negócio. Aqui é um anjo que cuida das motos, parece também. Se separar a moto, né? Pode falar no YouTube, foi mal. Porque eu não sei. Eu posso falar aqui na bota. Mas tudo
que os anjos fazem é trabalho. E esse trabalho que eu faço bem, trabalho que os anjos têm seu planeta. O planeta dos anjos. Porque é um planeta onde só tem anjos. E é o meu lugar ficava a Terra. No lugar ficava a Terra, porque a Terra não existe mais. Peraí, meu spoiler, né? Meu spoiler, né? Porque tem um episódio de Morpheus, né? Mas esse dá pra entender. Ele fica, dá pra entender. Mas é um pouquinho maior, né? Acho que esse episódio tem 1 minuto. Mas dá pra entender que são humanos. Tem um desenho, tem um tom de pele que lembra a pele humana. Aqui é um pouquinho. Lembra um pouquinho, mano. Mas tá lá, o planeta dos anjos. E lá fazem um monte de coisas. E lá também tá o elemento. Lá tá o elemento que os anjos usam, que são suas armas, que é o elemento mais pesado. E óbvio que esse elemento tá em todos os 4 mundos. Todos os 4 mundos. Todos os 3 mundos. Não é a contrário, não tem. Os 3 mundos tá esse elemento. Onde os anjos ficam mais, que é o céu, o reino infernal. E um lugarzinho que é o mundo escuro. O universo escuro. Ele pode mudar a cor dele. Porque ele fez. Cada um tem esse elemento. São 6. O mundo 4, que é o mundo onde ficam os aliens, tem muito não. Só tem um planeta, então. Eu falo que sim. Um planeta que tem. Então seria mesmo 4. Porque o planeta tá no mundo onde ficam os aliens. E os aliens podem usar. E esse elemento é muito resistente. Ele pode usar quase tudo. Tudo ele pode usar que não vai funcionar. Ele pode usar tudo. Aqui é um raio laser. Que é raio laser para cortar. Tipo que raio laser que se usam para cortar o diamante. Nem funciona. E cada planeta tem seu elemento mais resistente. Tipo a vida real, que é o diamante. Bruno fala que é o diamante, o elemento mais resistente da Terra. Que tá para usar o diamante para fazer uma motosserra. Se fazer uma motosserra, os dentes são feitos de diamante. E cortar tudo. Tão forte que é. Então. E deu pra entender o trabalho de cada anjo. Para você se conseguir. Se não deu, vai pro golpe. Tem anjo que cuida do tempo, anjo que tem uma fábrica que faz armas pros anjos e armas pros aliens. Nessa fábrica também tem um lugarzinho que ficam procurando anjos que fizeram filho com aliens. Porque o homem pode botar o sentimento de se apaixonar, ele pode se apaixonar por um alien fêmea, um alien macho. De sexo, né? Então, ele pode conseguir. Então, demonstrar que vocês. Certo, é muita coisa que tem na fábrica. Porque a máquina que faz as armas é só uma. Ela pode fazer quase tudo. Aqui é um carro. Aqui é um carro, uma nave. E uma nave gigantesca. Uma nave que cobre uma cidade inteira. Umas 5 partes da cidade. O resto fica ainda com o sol, mas uma parte fica toda completa. Essa é uma máquina para fazer. Naves gigantescas. Mesma nave cai do tamanho de uma lua. Assim mesmo. Não bem pode. Uma nave do tamanho de uma lua. Mas no planeta também. Essa máquina pode fazer uma nave do tamanho de um planeta. É uma nave do tamanho de um planeta. Ela pode fazer. Esse é a melhor nave de tudo isso. Então, isso essa máquina pode fazer.
E foram os anjos inspirados. As únicas máquinas, as únicas coisas que não são máquinas foi a caixa que o Deus fez, que é infinito. Lá dentro tá os 4 mundos e os 5, lá é infinito. E uma máquina pra ficar jogando. E lá tem o jogo lá que é a vida, né? E tem mais outros jogos naquela máquina que ele fez. Então as outras máquinas foram os anjos, as outras. E duas foram, que é uma máquina e outra uma caixa. A caixa é muito difícil de quebrar. Só que é Deus que fez, pode quebrar a caixa. Os anjos, não pode quebrar a caixa. Então, mas que consegue explicar bem. Meus anjos cuidam do tempo, para bater outras coisas, para ter simplificado de olho. O dia certo. Ele então lá para destruir a linha do tempo, né? Para tocar na linha do tempo, para que a linha do tempo for extinta. De cima aquela realidade. Acho que é a realidade que fala. Acho que é a realidade. Porque tudo que existe está naquela linha. Passando lá é o tempo, né? Aquela linha mostra que é o tempo. Então tudo que está acontecendo naquela linha. Então é para lá destruir o dia certo. Ou avisar o dia que o planeta vai ser destruído por os anjos que tá cuidando do planeta. Pra ficar marcando na cabeça por esse dia. Também assim. E é óbvio que os episódios está certo. Esses são os episódios. Tem episódios que mostram tudo isso aqui. Tem episódios que mostram esses anjos e a linha do tempo em cima. E também um episódio que só tem anjos se divertindo. Mas a parte que eu falei que são os anjos que cuidam do planeta. Isso nunca apareceu. Nunca apareceu os anjos que cuidam do planeta. Então mostrou, essa cena nunca apareceu. No episódio 1 só aparecem eles na Terra, fazendo aquelas aventuras, lutando com os humanos. Eles estão confusos, né? Por que você tá atacando ele? Não foi nada, só tá mandando ver ele naquele lugarzinho, naquela casa ali, ó. Aquela casa onde só tem mulher da vida. É meio isso que tá fazendo. Então, tem esses episódios. Tem episódios que mostra a fábrica, mostra esses anjos. A moto apareceu também, que é o monstro da moto. O episódio que já mostra esses anjos são um pouquinho pequenos. Mas começa a aparecer episódios que dão 1 minuto. Episódios que batem 1 minuto só apareceu. Episódios que batem 1 minuto só apareceu. Nem o que é, só apareceu. E essa aqui, que é esse vídeo aqui mesmo, para explicar certinho sobre essas coisas. Explica certinho. E sim, todos os episódios tá mostrando a evolução que tô tendo. Se você vê a animação, você percebe a evolução. Porque a ideia é essa mesmo. A ideia dos episódios é eu aprendendo a fazer uma história e também aprendendo a desenhar. Então o que eu aprendo no desenho aparece. O que eu aprendo para fazer a história ficar boa também aparece. Ou não, né? O tamanho do vídeo e o tamanho da animação também aparece. Mostra que também está fazendo episódios muito pequenos, também mostra episódios maiores, que é 1 minuto. Então tudo isso está aparecendo nesse área de animação. Então vê você que está no YouTube, vê essa animação, mano. Tudo que eu falei está na animação. Também tem trabalho. É porque tá 1 minuto, tá na trabalho. Mas eu consegui explicar bem. Porque se eu fazia um vídeo botando no Kawaii, botando no aplicativo, explicando sobre os deuses. Mas esse é o vídeo. Os deuses são os deuses e são os deuses. Eles são fortes. E assim, as armas dos deuses, eles podem mudar o peso para deixar leve, que dá para botar no chão sem afundar. Ou seja, com o peso, né, que é afundar o chão. E os abates que eu falei que tem um limite de força das armas.
Lembrar que pode mudar a força de bater com seu martelo. Primeiro tem os livros que tem uma martelo, outro tem uma espada, o outro tem um cubo mágico, que tipo um cubinho mágico mesmo. Tem o seu nível de força. O outro tem bolinhas. Ou tem bolinhas. E tem a quantidade de bolinhas. Começa passando 1, terminando 10, e vai pro 11 e 14. São 14 bolinhas que tem. Pode virar mais de uma arma. Agora, e outro tem uma massa. Outro tem uma massa. E outro também tem uma massa. Os 6 e o 4 e o 6 tinham armas para o que eles quiserem. Outros não tinha. O 1 e o 3 e o 4. 1, 2 e o 3 não tinha armas que virava muita coisa, virava uma coisa só. E os 5 também, tem uma mão de bolinhas, que só virava outras coisas. A mesma arma também. Aqui é mudar, aqui é o pai de tudo isso, mudar as armas deles. E as armas deles agora tem o peso do mundo. E somente as armas deles são pesadas. Era difícil botar no chão que se afundava. As armas deles têm a cor do mundo, que é a cor do universo, e agora tem um peso do universo. Tem a metade do peso do universo. Não tem todo o peso do universo, só a metade. Então tem episódios que tem também. As armas têm o peso do universo. E elas ficam bem de bater. Então, cada um tem uma coisa. Eu tenho uma tela. Aí pega uma tela e bate. Uma tela pode bater e virar uma onda de som, que é a onda de fazer o vento tão forte que extermina toda a vida do planeta. Porque a onda de sol aqui foi muito forte do vento. Ou não tão forte, extermina só que a metade que está ali vindo para cima. Ou para pegar uma tela, bater no chão e uma tela explode o planeta. Se a bater mais forte ainda, bater mais forte com uma tela, esse é o planeta, os outros que estavam em volta, aquele sol que estava em volta, as galáxias que estavam em volta, e o universo que estava em volta, que são 1, depois o 4, depois o 3, e o 4, os universos são destruídos, o 5 que está mais longe também é destruído, o pacto desse matéria, a fábrica também é destruída, e o vazio também. E o vazio também é destruído. Qual a força desse soco? Acabou. Essa é a força do matar. Esse conta também se bem conta com todas as armas. Aqui é a espada. E assim, você pensa, essa espada corta tudo. Você não corta os deuses. Você corta tudo, menos os deuses. Preparadamente difícil. E também para cortar planetas com essa espada. Uma espada que corta planetas e corta um sol também. O sol também é cortado. Eu expliquei que tá, mas sim, o sol também é cortado. E resolvido. Se deu pra entender certinho, cada anjo faz, as armas que cortam os sóis, cada arma que você corta um sol. Também um buraco dele. Porque essa arma também, as armas devem ser física, né? Então, acabou o vídeo. E deu pra entender certinho e consegui. Se não deu, não consegui. Então, voltando no novo, dê o like. Dê o like e me siga. Por esses vídeos, tem vídeos que estão aqui, eu falando sobre deuses. Pera em algum lugar, só esqueci do botão. Tá aqui no YouTube também, tem no YouTube eu falando sobre os deuses. Agora, tem mais, porque esqueci de fazer isso. Fazer mais.